Boa tarde, pessoal. Gravando esse vídeo sexta-feira, dia 19 de agosto. Vamos falar um pouco hoje sobre o MACD, ou popularmente conhecido como MACD, e se tem uma forma que a gente pode agregar ele com as nossas agulhadas, ou se a gente pode operar esses dois indicadores juntos. Lembrando que a gente tem o nosso grupo no Instagram, o link vai estar na descrição do vídeo. Então, o material que eu usei para fazer esse vídeo aqui é baseado nesses aqui, ó. No livro do Gerard Apple, que é o criador foi quem criou o MACD. No livro do Alexander Elden, que fala sobre divergências e triple screen. E no livro do Robert Miner, que fala sobre operar em dois tempos gráficos. E a apostila do curso do Didi. Todo esse material aqui, se vocês quiserem, é só me chamar lá no Telegram que eu envio para vocês. Então esse aqui eu vou usar sempre a configuração padrão, tá? 26, 12 e 9. Se eu for usar uma configuração diferente, eu vou avisar antes. Então basicamente eu vou usar sempre essa configuração aqui. Então o que é o MACD? Ele é essa linha verde aqui, o MACD linha, é a diferença entre duas médias móveis. A gente tem aqui a média móvel de 26, essa aqui, e a média móvel de 12, essa aqui, as duas exponenciais. Então o MACD nada mais é que a diferença dessas duas médias. E a linha de sinal, essa aqui, é uma média móvel de 9 períodos do MACD linha. Ou seja, essa linha verde é a diferença das duas médias aqui no gráfico, e essa linha preta é uma média móvel de 9 períodos dessa linha verde aqui. E o histograma, esses boxes aqui, é a diferença entre o MACD e a média móvel de 9. Então, a diferença entre essas duas médias aqui, entre o MACD e a média de 9, vai gerar o histograma. Então, o que acontece no nosso MACD quando a linha rápida cruza para baixo a lenta? Quando a de 12 cruza para baixo a de 26. O MACD linha vai estar cruzando para baixo o eixo zero. O eixo zero está aqui, ó. Quando a média de 12 cruza para cima de 26, o MACD vai cruzar para cima o eixo zero. A média do 12 cruzou para baixo a de 26, o MACD vai cruzar para baixo o eixo zero. E o que acontece quando o MACD cruza para baixo a linha de sinal? Ó, que cruzou para baixo. O histograma vai estar cruzando para baixo o eixo zero. Ó. MACD cruzou para cima a linha de sinal, histograma cruza a linha zero. Cruzou para baixo, histograma cruza para baixo a linha zero. Cruzou para cima, cruza para cima a linha zero. Então a gente pode resumir como o MACD sendo o preço no curto prazo, a linha de sinal no longo prazo e o histograma a diferença entre os dois. Por que o MACD é o curto prazo? Ó, aqui o MACD vinha caindo e a linha de sinal também. Aqui o MACD chegou a virar para cima, mas a linha de sinal está dizendo, não, a tendência ainda é de baixa, continua caindo. Ó, e realmente, depois o MACD continua a cair. Nesse ponto aqui, ó, vinham os dois subindo e o MACD apontou para baixo, mas a linha de sinal continuava firme, apontando para cima. E o histograma vai medir a diferença entre os dois. Então, essa diferença entre essas duas médias aqui vai gerar essa linha verde aqui, que é o MACD linha. E a diferença entre o MACD linha e a média móvel de 9 períodos vai gerar o histograma. O que a gente tem que ter cuidado? Algumas pessoas falam, o histograma cruzou para baixo é venda, cruzou para cima é compra. A gente tem que ter cuidado, porque aqui ó, o histograma cruzou para baixo. Só um momentinho. O histograma cruzou para baixo aqui, ó. Mas olha como estavam as médias móveis. A rápida acima da lenta, então era tendência de alta ainda. Então não é uma boa venda você vender com as médias posicionadas numa tendência de alta. Aqui o histograma cruzou para baixo novamente, ó, mas as médias apontando para cima.
Aqui já é diferente, ó. O histograma cruzou para cima e as médias estavam apontando para cima. Então aqui seria uma boa compra. Mais adiante a gente vai ver por que isso acontece. Então no livro do Alexander Elder, no Gerald Appel, que é quem criou o MACD, ele sugere três configurações: uma rápida, uma média e uma longa. Então a rápida seria uma média de 19 e outra de 6, a intermediária 26 e 12 e a longa 39 e 19. Então o ideal é que cada um teste, faça as configurações e veja qual dessas aqui se adapta melhor à forma de vocês operar. O MSD linha vai identificar a tendência e o histograma vai identificar a força dessa tendência. Aqui essa tela parece que fica um pouco confusa, mas no próximo slide eu vou mostrar no gráfico, fica mais fácil. Então, quando o MACD estiver acima da linha de sinal e acima do eixo zero, a gente está numa tendência de alta. Quando o MACD está acima da linha de sinal, mas abaixo do eixo zero, significa que é exaustão da tendência de baixa. MACD abaixo da linha de sinal e abaixo da linha zero, tendência de baixa. MACD abaixo da linha de sinal e acima do eixo zero, exaustão da tendência de alta. Aqui, ó, MACD abaixo da linha de sinal e abaixo do eixo zero. Então, durante todo esse período aqui, tendência de baixa. MACD acima do eixo zero e acima da linha de sinal. Então, durante todo esse período aqui, tendência de alta. Aqui também, ó, acima do eixo zero e acima da linha de sinal, tendência de alta. Abaixo do eixo zero, abaixo da linha de sinal, tendência de baixa. Nesse caso aqui, o que é então? É uma exaustão da tendência de alta. Não significa que seja a tendência de baixa. É apenas está dizendo que está enfraquecendo, tá entrando no fim a tendência de alta. Da mesma forma aqui, ó, ainda não é uma tendência de baixa, é a exaustão dessa tendência de alta. Aqui, ó, aqui não é tendência de alta, é uma exaustão dessa tendência de baixa. E pode ver que o preço fica bem lateral, não era uma tendência de alta aqui. E o histograma vai identificar a força da tendência. Aqui a gente tem, ó, o MACD acima do eixo zero e acima da linha de sinal, com o histograma subindo. Então, tendência forte. Aqui ainda é uma tendência de alta, porque está acima do eixo zero e acima da linha de sinal. Mas o histograma está caindo. Então, aqui está enfraquecendo a tendência. Da mesma forma aqui, ó, a gente tem uma tendência de baixa, mas ela está enfraquecendo, porque o histograma está subindo. Ó, MACD linha acima do eixo do zero e acima da linha de sinal, com o histograma caindo aqui. Então, está enfraquecendo a tendência. Da mesma forma aqui, tendência de baixa, mas começou a enfraquecer quando o histograma começou a subir. Então a gente pode criar um setup bem simples só com essas informações. Como que seria a venda? Quando o MACD cruzar para baixo o eixo zero, a gente vai vender. Está abaixo da linha de sinal e cruzou para baixo o eixo zero. Então eu vou vender aqui e vou sair da posição quando o MACD cruzar para cima a linha de sinal. Então eu vendi aqui e vou sair mais ou menos aqui. Ó, vendi novamente aqui e vou sair aqui, ó, quando o MACD linha cruzar para cima a linha de sinal. Ó, aqui o MACD cruzou o eixo zero, então é uma compra. E vou sair aqui, ó, quando o MACD cruzar para baixo a linha de sinal. Então eu comprei aqui e saí aqui em cima. Novamente, ó, aqui já está acima da linha de sinal, aqui, da linha zero. Cruzou para cima, aqui é uma compra. E vou sair quando cruzar para baixo a linha de sinal. Ó, aqui ele já estava abaixo da linha de sinal e cruzou o eixo zero. Então eu vou vender aqui, vendi aqui, e vou sair quando o MACD cruzar para cima a linha de sinal. Então eu vendi aqui e saí aproximadamente aqui. Ó, nova compra aqui e saio aqui. Venda aqui e vou sair aqui. Aqui tem vários exemplos. Ó. Compra aqui, sai aqui. Compra aqui, sai aqui. Vendeu aqui, vai sair só aqui.
compra aqui, sai aqui. É bem simples esse setup, vocês podem voltar um pouco o vídeo, dar um pause e avaliar, mas é fundamental que vocês façam o backtest. Voltem no gráfico aí 3, 6 meses e anotem o resultado. Qual seria um bom stop? O alvo eu já passei para vocês ali. Qual a relação risco-retorno vai ficar? Vocês eu diria que vão se surpreender, porque é um setup muito simples, mas funciona. Falar um pouco sobre as divergências agora. Já tem um vídeo no canal sobre divergências, então eu vou falar mais superficialmente. A gente vai usar o modelo de divergências apresentado pelo Alexander Elder. Então, basicamente, o que é a divergência? É quando o preço faz um topo, topo mais alto, e o indicador topo, topo mais baixo. Ou o preço faz fundo, fundo mais baixo, e o indicador faz fundo, fundo mais alto. Isso vai caracterizar uma divergência. E o Alexander Elder classifica em três tipos, de três classes: classe A, B e C. A classe B seria quando o preço faz topo no mesmo nível e o indicador caindo, ou fundo no mesmo nível e o indicador subindo. E a classe C, quando faz preço subindo e o indicador no mesmo nível, ou preço caindo e indicador no mesmo nível. Então, para o Alexander Elder, o que seria uma divergência? Topo, topo mais alto. Aqui, topo, topo mais baixo, ou no mesmo nível. Então, aqui seria uma divergência. Mas para caracterizar a divergência, tem que ter o que ele chama de quebra da linha zero. Entre esses dois topos tem que acontecer essa quebra da linha zero aqui, ó. Então aqui caracterizou uma divergência. Veja que aqui a gente tem fundo, fundo mais baixo, fundo, fundo mais alto. Mas não é uma divergência para ele, porque não houve o rompimento da linha zero. Então isso aqui não é uma divergência. Ó, fundo, fundo mais baixo, fundo, fundo mais alto, rompimento do eixo zero. Então é uma divergência. E as divergências mais fortes são as que ocorrem tanto no histograma quanto no MACD linha. Ó. Fundo, fundo mais alto, fundo, fundo mais alto. Fundo, fundo mais baixo. E pancada para cima. Ó, aqui ocorreu só no MACD linha. Ó. Topo, topo mais alto, topo, topo mais baixo. Aqui no histograma e no MACD linha. Subindo e aqui caindo, com a quebra da linha zero. Aqui nos dois, ó, no linha e no histograma. Topo subindo, topo caindo. No histograma aqui, no índice futuro, 2 minutos. Fundo, fundo mais baixo, fundo, fundo mais alto, com a quebra da linha zero. Novamente aqui, fundo caindo, fundo subindo, quebra da linha zero, divergência. Qual o cuidado que a gente tem que ter? Mesmo quando não esteja caracterizado a divergência, a gente tem que ficar atento. Ó. Preço subindo e o histograma caindo, que a gente viu nos slides anteriores. Está identificando que a tendência está perdendo força. Então você tem que ficar atento. Talvez não seja uma boa ideia você procurar por compras nesse ponto aqui, porque você está vendo que a tendência está enfraquecendo. Novamente, ó, preço caindo e indicador subindo. Não é uma divergência porque não houve a quebra da linha zero, mas a tendência de baixa está enfraquecendo. E o legal do MACD é que muitas vezes ele pode não dizer qual caminho você tem que tomar, mas ele vai dizer qual caminho você não deve tomar. E só essa informação já vai ajudar bastante na forma de vocês operar. Aqui, ó, fundo, fundo mais alto, fundo, fundo mais alto. Então, ok. Então, a gente tem três opções: comprar, vender ou ficar de fora. Nesse ponto aqui, você poderia pensar em comprar ou ficar de fora. Vender não seria uma boa ideia. Aqui, fundo, fundo mais... aliás, topo, topo mais baixo. Topo, topo mais baixo. Então, a gente poderia pensar em vender, ficar de fora. Comprar nessa região aqui não seria uma boa ideia. Aqui, topo, topo mais alto. Topo, topo mais baixo.
Então aqui a gente pode pensar em vender ou ficar de fora, mas comprar não seria uma boa ideia aqui. Por que que eu disse que o MACD é um dos indicadores, se não o mais versátil? Porque ele pode te ajudar em várias situações. A gente falou agora sobre divergência, agora a gente vai ver como identificar a continuação do movimento. Eu coloquei, acho que somente 3 slides desse assunto, mas ele é tão importante que eu fiz isso de forma proposital, para vocês procurarem mais exemplos e se habituarem a olhar a continuação e a divergência através do MACD. O que que a gente tem aqui? Fundo, fundo mais baixo. Fundo, fundo mais baixo. O preço caiu até aqui e faz uma correção. Essa correção representa o preço indo acima do eixo zero. Só que quando ele vai acima, esse topo aqui não rompe o topo anterior no indicador, tampouco aqui em cima. Esse topo não rompeu esse aqui. Então é muito provável que venha testar essa região aqui. Ó. Fundo, fundo mais baixo. Fundo, fundo mais baixo. Fez a correção. Formou um topo aqui. Não superou o topo anterior no indicador e não superou o topo anterior no preço, é muito provável que ele venha testar essa região aqui. E foi o que aconteceu, ó, pancada para baixo. Olha a diferença para esse slide aqui. Fundo, fundo mais baixo. Fundo, fundo mais baixo. Faz a correção. Só que nessa correção, rompeu o topo anterior no preço e no indicador. Ó. Esse topo aqui está acima desse topo anterior aqui. Então, fundo, fundo mais baixo, fundo, fundo mais baixo. Faz a correção. O topo é maior no indicador e no preço. Então está descartada a ideia de testar esse fundo aqui. Não pensamos mais em venda, porque fez topo mais alto aqui e no preço. O próximo slide é o mesmo, tá? No índice 10 minutos. Eu vou repetir esse slide com outras informações. Olha o que acontece agora. A gente descartou o teste do fundo e o que aconteceu? Topo, topo mais alto. Topo, topo mais alto. Faz a correção. Faz a correção aqui, ó, formou um fundo. Não perde o fundo anterior. Não perde o fundo anterior no preço também. Então, a partir daqui é muito provável que ele vai testar esse topo aqui. E é o que acontece, ó, pancada para cima. Então, eu coloquei só esses 3 slides para vocês procurarem mais exemplos. Essa dica aqui realmente vale ouro. Para quem não conhece, pode parecer um pouco confuso, mas voltem 3 meses, 6 meses. Esse exemplo aqui é de 10 minutos, então você tem tempo suficiente para analisar essas informações enquanto o pregão está rolando. Mas para isso você precisa voltar no gráfico e testar quando ocorre esse tipo de situação. Então, o que é o fator 5? O fator 5 é descrito nesse livro aqui do Helder. É basicamente você procurar a tendência num time frame maior e operar num time frame menor. Então, eu vou procurar identificar a tendência nos 50 minutos, divido por 5, vou operar no 10. Olhei a tendência no 15, divido por 5, vou operar no 3. Olhei a tendência no diário, vou operar nos 60 minutos. E o Dual Time Frame é descrito nesse livro aqui, do Robert Miner. Então, o que nós temos aqui? Índice 25 minutos. Eu tenho um MACD padrão aqui e uma média de 13. Por que a média de 13? Porque é a metade do MACD, que é 26 e 12. Então, 26 dividido por 2, uma média exponencial de 13. Então, no 25 minutos, com a média de 13 caindo e o MACD caindo, eu vou procurar somente por venda nos 5 minutos. Então, esse retângulo aqui é exatamente esse aqui. Então, MACD linha cruzou para baixo a linha de sinal, abaixo do eixo zero é venda. Então, eu vendi aqui e vou ficar posicionado até o MACD linha cruzar para cima a linha de sinal. Então, eu vendi aqui, saí aqui. Novamente, dólar 25 minutos. Média de 13 caindo, MACD linha caindo e abaixo da linha de sinal. Então, eu vou procurar por vendas nos 5 minutos.
MACD cruzou para baixo a linha de sinal, vendo aqui, saio aqui, ó. Vendi aqui, saio aqui. B3 e C3 no diário. MACD subindo, média subindo. Então vou procurar somente por compra nos 60 minutos. MACD cruzou a linha de sinal para cima e acima do eixo zero é compra. Então eu comprei aqui, vou sair aqui, quando cruzar para baixo a linha de sinal. Novamente aqui, comprei aqui e vou sair só quando o MACD cruzar para baixo a linha de sinal. Comprei aqui e não saí até agora. CVC nos 50 minutos. Esse retângulo aqui é exatamente esse aqui. Então, média de 3 subindo, MACD subindo. Já está acima do eixo zero. Cruzou para cima é compra, compra aqui, vou sair aqui. Então, eu comprei aqui, saí aqui em cima. Já está acima do eixo zero. Comprei aqui e saí aqui. Por que é legal esse sistema? Porque quando você acerta na veia, você pega uma pancada para cima. E quando perde, perde pouco ou sai no 0 a 0, que nem esse caso aqui. Qual o cuidado que a gente tem que ter? Quando a gente for olhar a tendência no time frame maior, elas têm que devem estar convergindo, ou seja, apontando para o mesmo lado. Então o que a gente tinha aqui? Média de 13 subindo, MACD caindo. Então aqui eu não faço nada, fico de fora. Dólar no 15 minutos. Média de 13 caindo, MACD subindo. Não faço nada, fico de fora. Então, dei uma passada rápida no MACD e agora vamos ver como a gente pode aliar o MACD com as agulhadas. As agulhadas são muito mais do que eu vou apresentar aqui, tá? Eu vou considerar que você já sabe o que é o operacional do Didi. No canal tem esse vídeo de quase meia hora que vai no detalhe como operar as agulhadas. Então aqui eu vou usar como exemplo somente o Didi Index. Então eu vou considerar que você já sabe operar as agulhadas. E quem quiser essa apostila aqui, é só me chamar lá no grupo do Telegram. Ó, índice 15 minutos. Média de 3 subindo, MACD subindo. Esse retângulo aqui é exatamente esse aqui. Então, 15 minutos subindo, eu vou procurar somente compra no 3. Ó. Eu vou chamar de agulhada, tá? Para facilitar. Então, uma agulhada aqui, outra aqui e outra aqui. Ó. 3 entradas, todas foram para o alvo. Índice em 15 minutos. Média de 3 subindo, MACD subindo. Então, compra aqui, outra compra aqui, mais uma aqui e outra aqui. Índice 15 minutos também. No dia 5. Então, MACD caindo, média caindo. Então, venda aqui e venda aqui. MACD caindo, média caindo. Uma agulhada aqui, outra venda aqui e outra venda aqui. Aqui eu estou operando 15 contra 3 minutos também. Média de 3 subindo, MACD subindo. Então, aqui nesse retângulo aqui, que é exatamente esse aqui, eu vou procurar somente por compras. Aqui uma compra e aqui outra compra. Agora vamos ao MACD com as divergências. Fundo, fundo mais baixo. Fundo, fundo mais alto. Rompeu a linha zero, uma divergência. Depois da divergência eu espero uma agulhada. Compra aqui. Novamente. Fundo, fundo mais baixo. Fundo, fundo mais alto. Rompeu o eixo zero. Divergência. Após a divergência eu espero a agulhada. Compra aqui. E a gente pode usar também umas, digamos, configurações exóticas. Você pode configurar o MACD com 89,21 e uma média de 42. Enquanto o MACD linha estiver abaixo da linha de sinal, eu vou procurar somente por agulhadas de venda aqui. Quando estiver acima, vou procurar somente por compras aqui.
venda aqui e compra aqui. Aliás, venda aqui e venda aqui também. Ó, durante todo esse período estava abaixo. Então, todo período aqui eu procuro só por venda, só por agulhadas de vendas. Aqui eu procuro por agulhadas de compra, venda e compra. Outra configuração que a gente pode usar aqui para o histograma, 233, 144 e 13. E inserir uma média móvel de 13. Então, enquanto o histograma estiver acima da média exponencial de 13, eu vou procurar somente por agulhadas de compra. Então, aqui eu procuro agulhada de compra. Ó. Aqui o histograma foi para baixo. Então, durante todo esse período aqui, eu vou procurar somente por agulhadas de venda. O histograma foi para cima da média de 13. Então, durante todo esse período aqui, eu vou procurar somente por compras. Ó, novamente, histograma para baixo. Todo esse período aqui eu estou habilitado a procurar somente por agulhadas de venda. Que é esse aqui. O histograma foi para cima. Procuro por compra. Para baixo aqui. Então, só venda aqui. E com o DD Index a gente pode também identificar divergências. Ó. Topo, topo mais alto. Topo, topo mais baixo. E o ideal é que quando forme o topo mais baixo, a média de 20 aqui já esteja subindo. Ó. É perfeito para operar. Da mesma forma aqui, ó, fundo, fundo mais baixo. Fundo, fundo mais alto. Topo, topo mais alto. Topo, topo mais baixo. Com a média de 20 já subindo. Outra divergência aqui, ó, identificada no DD Index. Fundo, fundo mais baixo. Fundo, fundo mais alto. Então, pessoal, essas informações todas que eu passei de forma bem sucinta, que o ideal é que vocês agora peguem essas informações e vejam quais faz sentido para vocês, quais podem ser aplicadas da forma que vocês operam. Essas informações todas podem agregar uma pequena vantagem no operacional de vocês. Mas não significa que a partir disso vocês vão ter o índice de acerto de 70%, 80%, 90%. O melhor setup vai acertar em torno de 50%. Então, se com essas informações vocês passarem a começar a acertar 52%, 53%, já pode ser a virada de chave da forma de vocês operar. Vou mostrar só um exemplo aqui. Esse autor fez um teste. Nesse livro aqui ele explica o teste. O que ele fez? Ele criou uma ação fictícia e determinou que o preço dela era $50. E a partir disso ele fez uma série de jogadas de cara ou coroa. Dando cara, a ação subia meio ponto, e dando coroa, a ação caía meio ponto. E formou esse gráfico aqui. E ele pegou esse gráfico e mostrou para um colega dele, que era analista técnico. E ele pegou o gráfico e identificou, é um gráfico maior que esse, tá? Esse aqui é só uma parte do gráfico. Ele identificou topos de fundo duplo, reversão de tendência, ombro, cabeça, ombro. Ele identificou vários fatores e no fim ele disse qual é essa ação que a gente tem que comprar, que ela está com um padrão perfeito e ela vai subir com certeza. Então, o que isso quer dizer? Que a gente não deve confiar, né, digamos assim, nessa quantidade imensa de gurus do mercado financeiro que toda hora tá explicando o que está no gráfico, sendo que não tem explicação, ninguém sabe. Se alguém soubesse realmente o que acontece no gráfico, seria bilionário, teria todo o dinheiro do mundo, e isso não existe. Então, com esse exemplo do livro, eu fiz um pequeno, bem simples, um estudo bem simples. Eu peguei aleatoriamente quatro candles, o número 3, o 17, o 39 e o 73. E por cara coroa eu defini que eu sempre compraria o fechamento do candle 3, venderia o fechamento do candle 17, compraria o 39 e venderia o 73. Com um alvo de 250 pontos e um stop de 150. Simples assim, esse foi o setup. E durante três semanas eu anotei o resultado de como sairia esse setup. Então a gente teve 60 operações, 30 foram para um alvo e 30 foram estopados, ou seja, 50% de acerto.
mas que no final, 3.000 pontos. Se eu tivesse operado com esse setup, digamos assim, idiota, durante 3 semanas eu teria feito 3.000 pontos. Com um contrato, eu teria feito R$ 600, com 5, 3.000, e com 10 contratos, eu teria feito R$ 6.000 com um setup baseado em cara ou coroa. Então a gente tem que saber que qualquer setup, o melhor que seja, vai ter em média 50% de acerto. A chave de sucesso para a gente continuar no mercado e fazer dinheiro é o risco-retorno, né? Quando ganhar muito mais do que quando perder, e o gerenciamento de risco. O risco-retorno, pelo que eu vejo, as pessoas até já estão mais, como é que eu posso dizer, mais cientes da importância. O gerenciamento de risco ainda não. Porque o que acontece? Muitas pessoas começam no mercado com, sei lá, R$ 500, R$ 1.000 na conta e começam a operar 2, 5, 10 contratos e não vai funcionar, porque é uma operação que vier contra, e essa operação vai vir contra, com certeza, vocês vão. A corretora vai zerar vocês e vocês vão perder todo o dinheiro. Então, a chave de sucesso é uma boa relação risco-retorno e gerenciamento de risco. Tá bom, pessoal? Um vídeo bem sucinto, porque senão ia acabar ficando muito longo. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. O link do Telegram vai estar na descrição do vídeo, caso vocês tenham interesse sobre esses materiais que eu citei. É só me chamar lá que eu envio para vocês. E quem puder se inscrever no canal e curtir o vídeo, ajuda bastante. Valeu!